Shalom, gente, graça e paz. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 6 e o versículo 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, elas eram gigantes, por isso tiveram filhos gigantes, os néfilins. Vamos ver aqui o versículo 3. Lembrando que eu estou lendo aqui na Bíblia de João Ferreira de Almeida, viu, gente? Então, disse o Senhor, né? Aqui onde tem Senhor com letra maiúscula, era para estar o nome do Eterno ou tetagrama, que é Yud-Re, Vav-Re. Então, vamos lá. Então disse o Yud-Re, Vav-Re: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aí aqui eu abro um parênteses e digo: o homem é carne e os anjos eram carne. Porque os filhos de Deus, que a Bíblia está falando aqui, eram os anjos. E aí? Os anjos tiveram desejo pelas mulheres e tomaram mulheres para si e se deitaram com elas e tiveram filhos. E os néfilins são chamados de néfilins, não porque eram gigantes, porque todos eram gigantes na época, mas porque eles eram filhos de mulheres com anjos. E se alguém ainda pensar que eu estou louca, então me responda: como uma mulher da nossa estatura ia conseguir ter um filho de um gigante? Ela morreria. Então, as filhas de Adão eram gigantes também e formosas, porque os filhos de Deus, assim como está na Bíblia, né, os filhos de Elohim, acharam isso, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. É assim que está no versículo 2. Olha aqui. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu faço questão de mostrar na Bíblia, na palavra, na Torá, onde for, para depois as pessoas não dizer que eu estou dizendo isso por conta própria, e muitas pessoas pedem, né? Mostre o versículo, tá aí o versículo. Então, gente, os cabalistas falam que essas mulheres, cada uma, tinham 6 filhos em cada parto. Será que isso é mentira também? Como muitos vão dizer. Então, bora ver o que diz a Bíblia. Vamos ver aqui, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Vamos ler até 8. E viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era soma continuamente. Então arrependeu-se o Eterno de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deixa eu mudar aqui para a gente dar continuidade. Vamos ler até o versículo 8. Vamos lá. Então, aqui o que é que diz aqui no versículo 7 e 8. E disse o Eterno: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus,
porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Eterno. Vou adiantar aqui, versículo 13. Então disse o Eterno a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfareis com a terra. Então, quando que apareceu essa aparência que nós temos, tá? Essa aparência física que nós temos surgiu a partir de Noé, ou seja, essa estatura, esse tamanho, porque antes disso, os homens, os anjos, Adão, Eva, os filhos deles, e quem vocês imaginar, eram gigantes. E as mulheres que os anjos tomaram para si eram gigantes, tiveram filhos com elas, né, que são chamados néfilins, que algumas pessoas dizem, não, os gigantes que haviam na terra eram os néfilins. Não, eram todos. E por isso as mulheres tiveram filhos gigantes, porque elas eram gigantes também. Porque é só você raciocinar que nenhuma mulher do nosso tamanho, da nossa estatura, ia poder ter um filho gigante, gente. Um filho normal que a gente vai ter hoje, se o menino for grande, já dá bastante complicação. Imagina uma mulher da nossa estatura tendo um filho de um gigante. É só parar para pensar. Porque quando as pessoas falam nisso, as pessoas só falam dos néfilins. Os néfilins eram gigantes. Não eram só os néfilins, eram todas as pessoas da época. E começaram a se multiplicar, né? Depois eu vou trazer outro vídeo falando sobre isso. E aí o Eterno achou melhor, né, extirpar essa gente da terra. E depois eu vou explicar o porquê que ele fez isso. E foi quando ele decidiu fazer o dilúvio, tá? E chamou Noé, né? Porque Noé era que agradava mais a face do Eterno, porque a terra estava cheia de violência. Foi isso que ele falou para Noé. Olha aqui, não são palavras minhas, versículo 13. Então disse o Eterno a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfareis com a terra. Entenderam, gente? É isso aí. E que o Eterno continue nos abençoando.